Canadá vai muito além do que se imagina. O país oferece experiências incríveis, tanto para visitantes, quanto para quem tem a sorte de chamá-lo de lar. Aqui, a natureza selvagem se transforma em cenários épicos para aventuras ao ar livre, enquanto montanhas, florestas e lagos parecem pintados à mão. Nos últimos tempos, eventos e descobertas misteriosas têm chamado a atenção. Desde gigantescos bunkers escondidos e ônibus abandonados em florestas remotas, até avistamentos lendários como o Ogopogo, o monstro do lago canadense. Essas são apenas algumas das 20 descobertas mais impressionantes feitas recentemente no Canadá. Entre elas, está até mesmo um dinossauro incrivelmente preservado que parece ter sido congelado no tempo. Pronto para explorar o lado mais enigmático do norte? Um dinossauro perfeitamente preservado. Isso mesmo. Com cerca de 110 milhões de anos, uma criatura conhecida como Borealopelta Mark Michelli, um nodossauro com armadura pesada da cabeça à cauda, foi encontrada em condições tão extraordinárias que parecia ter sido retirada de um filme de ficção científica. Essa relíquia do passado foi descoberta no oeste do Canadá, depois que uma enchente arrastou o animal até um antigo mar pré-histórico. O submerso sepultamento natural funcionou como uma cápsula do tempo, protegendo sua carcaça com tamanha eficácia que até hoje é possível ver os detalhes impressionantes da armadura óssea. Placas em forma de azulejos e até traços de pele fossilizada ainda estão ali, intactos. Tudo começou quando um operador de escavadeira trabalhava em uma mina de areias betuminosas ao norte de Fort McMurray, em Alberta. Enquanto manobrava sobre um banco de terra, ele acabou tropeçando, sem perceber, em uma das descobertas mais importantes da paleontologia moderna. O que estava diante dele era um fóssil quase completo de um dinossauro, que, para a surpresa dos especialistas, estava em estado de conservação inacreditável. O animal, que mais parecia um tanque natural, tinha placas ósseas espessas principalmente ao redor do pescoço. Era construído para resistir a ataques de predadores da época. Mas o que realmente intriga os cientistas é o que exatamente causou sua morte. Após anos de análise, foi levantada a hipótese de que o dinossauro teria morrido afogado, afundando até o fundo de um mar raso que cobria antigas planícies costeiras. E ali permaneceu, intocado por milhões de anos até ser revelado ao mundo. 6 anos depois de sua descoberta, o fóssil foi reconhecido oficialmente como pertencente a uma nova espécie. Com 4 metros de comprimento, o exemplar está tão bem preservado que os pesquisadores puderam observar o rosto original do animal, algo raríssimo em achados dessa magnitude. Na época em que ele viveu, a América do Norte era completamente diferente do que é hoje. Era selvagem, hostil e coberta por oceanos rasos. Mas o Canadá não guarda apenas fósseis em seu subsolo. Ele também guarda mistérios vivos, ou pelo menos quase vivos. Uma câmera instalada em uma área remota conseguiu capturar uma imagem que correu o mundo. Uma figura imensa, coberta de pelos escuros, caminhando entre as árvores. Para muitos, essa seria a evidência mais clara da existência do Pé Grande, ou Sasquatch, criatura lendária cuja história está profundamente enraizada nas tradições indígenas e no folclore norte-americano. As primeiras nações do Canadá consideram a criatura sagrada. E embora os relatos mais frequentes de avistamentos venham da Colômbia Britânica, há registros semelhantes em Ontário, Manitoba e até em Terra Nova e Labrador. São milhares de relatos ao longo das décadas. Mas mesmo com o avanço da tecnologia e métodos modernos de investigação, 2 perguntas continuam sem resposta. O Pé Grande realmente existe? E se sim, por que ainda não foi comprovado? Essa nova imagem reacendeu o debate. E embora muitas sejam borradas ou duvidosas, esta parecia diferente. Caçadores, pesquisadores e criptozoólogos passaram anos tentando encontrar provas físicas, fios de cabelo, pegadas, restos mortais. Mas tudo o que se acumulou foram histórias impressionantes e a firme convicção de que, se o Pé Grande está lá fora, sua revelação pode estar mais próxima do que nunca. E enquanto alguns buscam monstros nas florestas, outros enterram mistérios nas pedras. Em uma pequena cidade de Ontário,
Uma lápide do século XIX tornou-se um verdadeiro enigma. Em vez de uma inscrição tradicional com o nome e datas, o túmulo trazia um quebra-cabeça esculpido em mármore. Um código misterioso com palavras cruzadas gravadas que desafiava qualquer um a entender o que dizia. O responsável por essa obra, Samuel Bem, ao perder duas esposas com poucos meses de diferença, ambas enterradas lado a lado, ele decidiu eternizá-las de forma única. Ao invés de homenagens emocionadas, ele deixou um enigma. Por quase 100 anos, ninguém foi capaz de decifrá-lo. Alguns afirmavam que era apenas uma brincadeira excêntrica. Outros acreditavam que escondia uma mensagem profunda. Um jardineiro alegou ter resolvido o código, mas morreu antes de compartilhar a resposta. O mistério permaneceu até os anos 1970, quando uma mulher de 90 anos, residente de um asilo próximo, afirmou ter desvendado a mensagem, resolvendo assim um enigma que intrigou uma cidade inteira por mais de um século. E não é só o passado que assombra o Canadá, o futuro também preocupa. Bruce Beach, um canadense convencido de que o fim do mundo está próximo, dedicou boa parte da vida a se preparar para o pior. Em Honey Hills, Ontário, ele construiu sua própria arca, um abrigo nuclear subterrâneo feito com 42 ônibus escolares, empilhados e enterrados sob camadas de concreto e terra. Bruce começou a obra no início dos anos 1980. Desde então, gastou centenas de milhares de dólares em materiais, licenças e estrutura. O abrigo cobre mais de 900 metros quadrados e foi projetado para abrigar mais de 500 pessoas. Não é apenas um refúgio, é uma comunidade subterrânea autossuficiente. O local possui dezenas de salas funcionais montadas no interior dos ônibus. 2 cozinhas, um consultório médico, área de exercícios, uma central de comunicações por rádio, lavanderia e sistemas próprios de aquecimento, iluminação, circulação de ar e abastecimento de água. Bruce acredita que uma guerra nuclear não é uma hipótese distante, é uma certeza. E quando esse dia chegar, sua arca estará pronta. Enquanto a maioria vive a vida esperando o amanhã, alguns constroem suas próprias fortalezas. Outros deixam códigos esculpidos em pedra. E alguns ainda caminham por entre as árvores. O Canadá é mais do que lagos cristalinos e montanhas nevadas. É um mapa vivo de enigmas, criaturas, mensagens e sobreviventes. Um território onde o passado ressurge, o presente assombra e o futuro se esconde debaixo da terra. A Rocha do Equilíbrio. Na costa leste do Canadá, em uma baía da Nova Escócia, repousa uma estrutura que desafia a lógica e a gravidade. Trata-se de uma coluna de pedra aparentemente prestes a despencar a qualquer instante da borda de um penhasco. Mas não se engane, ela permanece ali, inabalável, como se fosse parte de um pacto silencioso com o tempo e o vento. Essa formação singular atrai visitantes de todos os cantos. Eles se reúnem nas falésias para observar a chamada Nature's Chain Post, uma coluna de basalto com 9 metros de altura, posicionada como se estivesse suspensa no ar. Ninguém sabe exatamente há quanto tempo ela está ali, mas sua resistência é uma lembrança de como a natureza esculpe suas obras-primas com paciência e força. Formada há cerca de 200 milhões de anos, essa rocha nasceu do resfriamento da lava e foi lentamente moldada pela erosão implacável da Baía de Fundy. Muitas outras colunas semelhantes já desabaram ao longo dos anos, mas esta se recusa a cair. Ainda que pareça frágil, ela permanece firme, um monumento ao equilíbrio improvável. Para chegar até lá, a jornada inclui uma trilha exigente e, ao final, 253 degraus de madeira conduzem a um mirante. A visão que se tem ali é como adentrar um santuário esculpido pelas marés e pelo tempo. O Reino das Fadas. Na costa oeste do Canadá, escondido entre as árvores de Redwood Park, existe um lugar onde o real e o encantado se misturam. Entre galhos e sombras, um caminho arborizado leva a um cenário que parece saído de um conto antigo, o Reino das Fadas. Espalhadas entre troncos e raízes, dezenas de pequenas casas foram construídas com cores vivas, detalhes caprichosos e formatos únicos. Algumas são simples portas cravadas nas árvores.
outras verdadeiras mansões em miniatura. Crianças e adultos colaboraram com esse projeto mágico, transformando o parque em um espaço de fantasia viva. Tudo começou em 1881, quando os irmãos gêmeos surdos Peter e David Brown receberam de presente de aniversário 16 hectares de terra cada um. Ao invés de cultivar, eles decidiram reflorestar. Reuniram sementes raras e criaram ali uma das maiores concentrações de redwoods ao norte do paralelo 49. Hoje, o parque é um refúgio verde e um convite à imaginação. Muitos visitantes deixam suas próprias casinhas de fadas, alimentando a coleção. E para quem busca uma aventura leve e encantadora, é o destino perfeito para uma caça ao tesouro escondida entre as árvores. O híbrido raro de salmão. Pesquisadores em Vancouver Island se depararam com algo que deixou a comunidade científica em alerta. Um salmão com características genéticas de duas espécies distintas, Chum e Chinook. O peixe foi encontrado no rio Coisham, ao norte de Victoria, e após análises, concluiu-se que se trata de um híbrido de segunda geração. Isso significa que ele é descendente de outros híbridos, algo raríssimo entre salmões selvagens. Acredita-se que as secas prolongadas tenham alterado os padrões de desova das espécies, fazendo com que compartilhassem áreas e períodos de reprodução. Mudanças climáticas, desmatamento e outras ações humanas também estão redesenhando os rios e afetando a ecologia das bacias. E embora híbridos sejam comuns entre trutas e espécies de criação, entre salmões selvagens, a ocorrência sempre foi considerada extremamente incomum, ainda mais em segunda geração. Este achado pode indicar transformações profundas no equilíbrio ecológico dos rios canadenses. O Túnel dos Gritos. Sob trilhos de trem nas cataratas do Niágara, no lado canadense, há um túnel antigo que carrega mais do que pedras e história. Ele carrega um grito. Conhecido como Túnel dos Gritos, esse arco de calcário foi construído no início do século XX para permitir a drenagem da água e o acesso de agricultores locais. Com o tempo, musgos e algas cobriram as paredes, dando ao túnel uma aparência úmida, escura e inquietante. Mas o que realmente o transformou em lenda foi o que dizem ter acontecido ali. Segundo moradores da região, há cerca de 100 anos, uma fazenda próxima pegou fogo. Uma menina em chamas teria corrido desesperada até o túnel. Ela desmaiou no meio do caminho, morrendo ali mesmo. Desde então, dizem que seu espírito permanece no local. Há quem jure que ao riscar um fósforo nas paredes úmidas do túnel, ainda é possível ouvir os gritos dela ecoando à noite. Embora muitos afirmem que os sons venham apenas dos trens que ainda passam por cima da estrutura, a lenda cresceu tanto que o local foi rebatizado popularmente. O Túnel dos Gritos não é apenas uma passagem de pedra. É uma ferida aberta na memória local, coberta por musgo, silêncio e histórias sussurradas ao vento. O rosto gigante e misterioso. Nos parques do Canadá, onde a natureza domina com imponência e beleza, uma figura surpreendente foi descoberta esculpida nas rochas. Um rosto humano imenso e silencioso parece observar o mundo com olhos de pedra. Ninguém sabe se foi obra da erosão ou esculpido intencionalmente por mãos humanas do passado. O que se sabe é que ele está lá, firme, como um guardião ancestral perdido entre as árvores e os penhascos. A natureza, mais uma vez, deixa sua assinatura ambígua entre o acaso e o símbolo. A curiosidade em torno do rosto começou a ganhar força em 2008, quando um canoísta relatou ter avistado a estranha formação e chegou a enviar uma fotografia para a administração do parque local. O problema é que ele não conseguiu indicar a localização exata, o que tornou tudo ainda mais misterioso. A comunidade indígena local, conhecida como Primeiras Nações, já procurava por esse rosto havia 2 anos. Assim que receberam a imagem, os parques do Canadá iniciaram uma busca oficial. Mas alcançar o local é um verdadeiro desafio. A figura está a aproximadamente 12 metros acima da base do penhasco e a cerca de 7 metros do topo, em uma área de litoral extremamente acidentado e com águas perigosas, o que dificultou qualquer inspeção detalhada até hoje.
Ainda não se sabe ao certo se aquela face foi moldada por forças naturais ao longo do tempo ou se foi talhada por alguma civilização antiga. E caso tenha sido esculpida, a grande questão permanece: quem fez isso? Por enquanto, o mistério persiste. E talvez seja justamente isso que o torne tão fascinante aos olhos dos curiosos e dos exploradores. Em outro ponto do Canadá, um pescador chamado Gary Goodyear viveu um momento tão estranho quanto memorável. Ele estava pescando pregado nas margens profundas da Baía de Bonavista, na cidade de Templeman, Newfoundland. Suas redes haviam sido lançadas a cerca de 972 metros de profundidade, quando já no fim da tarde, a tripulação puxou algo que ninguém conseguia explicar. Gary ficou completamente chocado com o que viu. Ele nunca tinha encontrado uma criatura com aquele aspecto, e ninguém no barco sabia ao certo do que se tratava. Tinha um focinho exageradamente comprido, o que levou alguns a fazerem comparações com ornitorrincos, mesmo que não fizesse sentido algum. Eles levaram o animal até o cais e o descarregaram na fábrica de pescado local. Nem mesmo os trabalhadores mais experientes conseguiam identificar aquilo. Foi então que Gary decidiu postar fotos nas redes sociais, esperando que alguém reconhecesse a criatura bizarra. O mistério foi finalmente resolvido. Tratava-se de uma quimera de nariz comprido, um peixe raro e de aparência quase pré-histórica. Essas criaturas são parentes distantes dos tubarões e das raias, habitantes silenciosos das águas profundas. O nome quimera vem do grego e significa monstro marinho, um título bem apropriado, considerando o aspecto incomum desse animal. O visual da quimera impressiona. Parece uma fusão entre um dinossauro, um pássaro e um peixe alienígena. Para Gary, que já tinha visto de tudo em suas jornadas no mar, essa criatura foi a maior prova de que o oceano ainda guarda segredos que desafiam até mesmo a imaginação mais fértil. Deixa o like, se inscreve e nunca explore o desconhecido sozinho.